Certo, vamos direto ao ponto. Imagina aquele cenário clínico clássico que a gente vê o tempo todo. O paciente com hipotiroidismo jura de pé junto que toma a levotiroxina todo santo dia, na dose certinha. Mas aí, o resultado do exame chega e o TSH simplesmente não normaliza de jeito nenhum. O que será que está acontecendo aí? É exatamente esse mistério que a gente vai desconstruir hoje. Usando uma questão real de concurso médico, nós vamos dar um mergulho profundo nos bastidores da endocrinologia, indo da fisiopatologia à farmacologia. Aqui está o nosso roteiro. A gente vai começar dissecando o desafio da questão, depois vamos passar pela visão clínica e fisiopatológica, o diagnóstico e como tratar. Na sequência, vamos analisar as alternativas incorretas, fazer umas conexões biológicas e históricas bem interessantes e fechar com um resumo cheio de dicas práticas. Seção 1. O desafio da questão. Vamos dissecar essa prova do MPU de 2004, elaborada pela ISAF. A questão traz o seguinte problema. Com relação às diversas condições que podem interferir nas necessidades de levotiroxina, qual opção é a incorreta? E aí vem 5 alternativas daquelas bem capciosas. Será que o hidróxido de alumínio retarda a absorção? A carbamazepina aumenta a depuração? A deficiência de selênio reduz a diodinase? A amiodarona bloqueia a conversão de T4 para T3? Ou o sulfato ferroso acelera a absorção? É exatamente o tipo de dilema que bate na porta do consultório todos os dias. E o gabarito nos mostra que a alternativa incorreta é a letra I. Não, o sulfato ferroso definitivamente não acelera a absorção da levotiroxina. Na verdade, é o extremo oposto. As diretrizes da Associação Americana de Tireoide são bem claras. O ferro reduz, e reduz drasticamente essa absorção. Saber disso tem um impacto absurdo no dia a dia do tratamento. Seção 2. Visão clínica e fisiopatológica. Porque, no fim das contas, a clínica é soberana. Pensa bem, o hipotiroidismo afeta até 10% da população, com uma predominância gigantesca em mulheres. E mulheres frequentemente precisam suplementar ferro por conta de anemias ou cálcio para a saúde óssea. Essa interação não é só teoria de livro, é um obstáculo diário e gigantesco na vida real. Para entender isso a fundo, a gente precisa falar sobre um mecanismo chamado quelação. Falando fisiopatologicamente, o ferro vai lá no jejum e se liga quimicamente direto na molécula de T4. Isso acaba criando um complexo gigante, super pesado e insolúvel. Ele fica tão grande que simplesmente não consegue passar pelos transportadores intestinais, os famosos MCT8 e MCT10. O hormônio fica literalmente preso no intestino e acaba sendo eliminado. E a anatomia muda tudo aqui, viu? Em uma situação fisiológica normal, o intestino delgado proximal tem aquele pH ácido perfeito para absorver o hormônio. Mas e quando a gente tem uma alteração na anatomia topográfica? Pega o exemplo de um desvio gástrico numa cirurgia bariátrica, ou uma lesão grave na mucosa por causa de doença celíaca. Isso reduz o tempo que o remédio fica ali e muda totalmente o pH. Nesses cenários, as regras do jogo mudam, e a dose oral muitas vezes precisa ser bem maior, ou até ser dada em formulações líquidas. Seção 3. Diagnóstico e abordagem terapêutica. Como a gente conserta esse TSH instável? O grande segredo aqui é uma anamnese farmacológica super minuciosa para capturar aqueles suplementos escondidos na rotina. Sabe aquela queixa do paciente de que o remédio parou de fazer efeito? Para desvendar isso, a gente constrói o diagnóstico em camadas de juízo clínico expandido. O diagnóstico etiológico aponta direto para aquela ação pelo ferro. O sindrômico mostra o hipotiroidismo descompensado. O topográfico foca exatamente na falha de absorção ali no lúmen do intestino. E o diagnóstico definitivo? Esse acontece como mágica quando o TSH finalmente normaliza só da gente corrigir o espaçamento dos remédios. E o mais legal é que a cura aqui não é passar um remédio novo. É puramente educação e técnica. São 3 passos fundamentais. Passo 1. Tomar a levotiroxina em jejum rigoroso 30 a 60 minutos antes do café da manhã. Passo 2. Tem que afastar ferro, cálcio e antiácidos por pelo menos 4 horas. E o passo 3. Refazer o exame de TSH em 6 a 8 semanas para confirmar a melhora. É direto e resolve o problema. Seção 4. Análise das alternativas incorretas. Vamos desmontar os distratores daquela questão. O que faz aquela questão ser tão boa é que as outras alternativas descrevem interações reais, e é por isso que elas funcionam perfeitamente como distratores.
Olha só esse contraste. O hidróxido de alumínio age no intestino, diminuindo a acidez e detonando a absorção. A carbamazepina age lá no fígado, acelerando as enzimas que metabolizam o T4. A amiodarona atua na periferia, bloqueando a conversão de T4 para T3. E a falta de selênio impede que as enzimas responsáveis por essa conversão periférica funcionem direito. É uma verdadeira sinfonia fisiopatológica acontecendo em vários órgãos diferentes. Seção 5. Conexões biológicas e históricas. Hora de dar uma respirada da farmacologia pura e explorar os segredos do reino animal e da ciência. É simplesmente fascinante ver como a biologia usa essas mesmas ferramentas. Pega os ursos, da família Ursidae. Durante a hibernação, eles entram num hipotireoidismo funcional extremo, parando de converter o T4 para economizar uma energia formidável. Já os gerinos dos anfíbios dependem 100% dessa conversão de T4 em T3 para iniciar a metamorfose. Sem essas enzimas que a miodarona bloqueia na gente, o gerino nunca viraria sapo. E as aves migratórias, elas dão picos altíssimos de hormônios tireoidianos para conseguir a energia necessária para cruzar continentes inteiros. E se a gente olhar para a história, as peças se encaixam de forma brilhante. Lá em 1914, o Edward Kendall foi quem isolou os primeiros cristais de tiroxina. Antes disso, o Paul Ehrlich já tinha criado o conceito de chave-fechadura, que é a base para a gente entender como os medicamentos competem pelos receptores. Mais recentemente, o Lefkowitz e o Kobielka ganharam o Nobel por descobrirem os receptores acoplados à proteína G, explicando perfeitamente o funcionamento do nosso velho conhecido TSH. A nossa prática clínica de hoje está literalmente apoiada nos ombros desses gigantes da ciência. Seção 6. Resumo e dicas práticas. Vamos fechar com os pontos-chave essenciais, aquele kit de sobrevivência para provas e para o dia a dia. Repassando rapidamente as regras de ouro. Jejum de 30 a 60 minutos é inegociável. Espaçamento de 4 horas para minerais como ferro e cálcio é mandatório. Lembre que indutores hepáticos queimam o T4 rapidinho. E os inibidores de bomba de prótons, tipo o omeprazol, eles cortam a acidez gástrica que o comprimido precisa para se dissolver. O TSH sempre vai ser o nosso radar mais sensível para qualquer interferência. E acredite se quiser, até aquele simples café preto puro de manhã atrapalha a absorção da levotiroxina. E aqui vai uma dica de prova daquelas para não esquecer nunca mais. Pensa no mnemônico F de ferro é igual a fica no intestino. Imagina o ferro como um ímã gigante que gruda na molécula do hormônio lá dentro do estômago e do intestino, travando completamente a passagem dele para a corrente sanguínea. Se a gente fixar a imagem visual desse ímã na cabeça, a gente resolve um monte de charada na prática. E assim a gente chegou ao fim da nossa jornada. Fica aqui uma pergunta instigante para a gente refletir. Na próxima vez que aquele exame de TSH bater o pé e não normalizar, mesmo com a dose perfeita prescrita, quais pequenos ímãs invisíveis vão precisar ser caçadas lá no fundo da rotina diária durante a anamnese? Porque a chave para o tratamento de sucesso, na grande maioria das vezes, está escondida justamente nesses mínimos detalhes. Muito obrigado por acompanhar essa análise detalhada e continuem sempre questionando.